nono ano do ensino fundamental. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Isabela, professora de ciências, e nesta aula de hoje vamos trabalhar com ondas eletromagnéticas, um assunto lá da física. E a prioridade desta aula é a seguinte: classificar as reações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone de celular, raio-x, forno de micro-ondas, fotocélulas, etc. Esse assunto sobre ondas é um assunto um pouco abstrato, porque a gente não vê as ondas, então é difícil um pouco de imaginar como que elas são. Mas eu vou tentar trabalhar aqui de maneira bem aplicada para que vocês possam aprender de maneira mais significativa sobre esse assunto. Então pega aí o seu lápis, anota no seu caderno as informações que eu vou passar para você e se tiver dúvidas, depois vocês mandam aqui para a gente no Se Liga no Tira Dúvidas, ok? Combinado assim? Então vamos lá. O que são ondas? Ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia de um ponto ao outro, sem realizar transporte de matéria. Eu quero começar explorando essa imagem aqui com vocês. Se a gente jogar uma pedra bem no meio de um rio, por exemplo, ou de um lago que está com as suas águas paradas, a gente vai visualizar as ondas sendo formadas. E o que a gente tem de transporte aqui? Só de energia, tá? Não há transporte de matéria. Quando a gente vai, por exemplo, que saudade de ir a uma praia, hein, gente? Acabei de me lembrar aqui das ondas do mar. Quando a gente vai a uma praia e tá naquela parte assim que a gente não põe o pé no chão e tá nadando por ali, e a onda passa, a onda suspende a gente, mas ela não carrega a gente para frente e nem para trás. Então, esse é o princípio de uma onda. Pode até dar a impressão que isso acontece, mas por definição, a onda só transporta energia, ela não transporta matéria, ok? Imagine agora se eu pegar olha, usa a imaginação, hein? Imagina que eu tenho aqui na minha mão um barbante, tá? E eu coloquei esse barbante aqui como um ponto fixo de um lado e do outro lado eu vou fazer esse movimento. O que eu estou fazendo? Uma onda. E estando fixo o ponto do lado da minha mão esquerda, o que eu vou observar? A energia sendo transportada nessa onda, mas o barbante está o quê? No mesmo lugar. O material daquele barbante está no mesmo lugar. Então, uma perturbação é que gera a onda, transportando energia e não matéria, ok? Bem, existem dois tipos de onda. Existem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Vamos começar caracterizando as ondas mecânicas. Elas tratam-se de perturbações que só podem propagar-se em algum meio preenchido por matéria, como água, ar, metais. Exemplos: sons e terremotos. Eu quero falar um pouquinho dos sons. Quando eu falo aqui, minha voz é captada por um microfone e isso é transformado pelos meios de comunicação e a minha voz sai aí na sua caixa de sons, seja no computador, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, seja pelo celular, seja pela própria televisão. Bom, essas ondas, esse som, ele propaga-se no ar por meio de uma onda. E essa onda atinge o seu ouvido interno. E lá dentro tem uma membrana chamada tímpano. E essa membrana também é vibrada por essas vibrações que vêm do ar. E aí parte para o cérebro. O próprio cérebro vai converter esse estímulo auditivo em som que daí você escuta, né? Então, o som nada mais é que
que uma perturbação que a gente provoca no meio material, que é normalmente o ar, tá? Então, uma onda mecânica precisa de um meio material para ser propagada. Bem, e o outro tipo de onda que a gente conhece são as ondas eletromagnéticas. São aquelas que não necessitam de um meio para se propagar. São formadas pela oscilação de campos elétricos e campos magnéticos. Por exemplo, luz, raio infravermelho, ondas de rádio, celular. As ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar pelo espaço, o espaço sideral, um lugar que não tem matéria, que é vácuo. O que é vácuo? É ausência de matéria, né? Então, por exemplo, o calor que a gente recebe do Sol são tipos de ondas chamados de raios infravermelhos. E esse calor se propaga por todo o espaço até atingir a superfície do nosso planeta, passar pela atmosfera e tal. Então, essas ondas conseguem se propagar no meio não material. Então, lembre-se do seguinte: onda mecânica precisa de meio para se propagar. E ondas eletromagnéticas não precisam. Se a gente colocar, obviamente, uma situação hipotética, uma sirene lá no alto da atmosfera e tiver um astronauta na região onde não há mais ar, certo? Esse astronauta não vai ouvir o som dessa sirene. Por quê? Porque a onda, o som, na realidade, é caracteristicamente uma onda mecânica, tá? Que precisa de meio material para ser propagado. Então, o astronauta vai ficar lá felizão, sem se incomodar com o som da sirene. Agora, no planeta, dentro da água, ou uma pessoa na superfície do planeta, eles serão sensibilizados com essas ondas mecânicas. E daí essas pessoas vão conseguir o quê? Ouvir o som, tá? Vocês já devem ter visto, certeza que vocês já viram esses filmes que rolam explosões no espaço e aí dá aquele barulhão de explosão. Pois é, fake news da mais velha que existe, tá, gente? Não tem som propagando no espaço, tá? Então esses filmes aí que tem sons variados, né, de explosões no espaço, estão te enganando, tá? Porque lá não rola, não tem esse tipo de coisa, beleza? A gente só escuta o som quando tem um meio material para essa onda sonora ser propagada. Bem, toda onda apresenta algumas propriedades. E eu quero explorar com vocês essa imagem que apresenta para a gente uma onda que a gente chama de onda periódica, tá? Periódica. Ou seja, lembra daquela história do fiozinho que eu falei para vocês? Segurando de um lado e movimentando do outro? Pois é. Então imagine o seguinte, que eu consiga fazer esse movimento várias vezes e manter esse movimento, tá? O que a gente vai visualizar? A formação desta onda aqui. E o que a gente tem de características, de propriedades? Em primeiro lugar, a gente tem uma direção de propagação dessa onda. Aqui nessa imagem, a direção vai da esquerda para a direita, tá? Uma outra coisa que a gente consegue visualizar aqui é a amplitude dessa onda. O que é a amplitude? É a distância do ponto de repouso, que é esse ponto que eu vou usar caneta diferente para a gente visualizar, tá? Então, o ponto de repouso é essa linha amarela aqui, beleza? E a distância que vai do ponto de repouso até o ponto mais baixo do que a gente chama de vale, ou o ponto mais alto de uma crista, tá? É o que a gente chama de amplitude. Vou trocar a cor para você visualizar comigo, tá? Então, a distância desse ponto de repouso até o ponto mais alto da crista
é amplitude, ou do ponto mais baixo do vale. Então, assim, esses pontos altos são as cristas, esses pontos baixos são os vales, e essa distância a gente chama de amplitude, tá? Bom, a gente também tem uma outra propriedade, uma outra característica das ondas, que a gente chama de comprimento de onda. E o comprimento de onda é a distância entre dois vales ou duas cristas, tá? Então, essa distância aqui é o que a gente chama de comprimento de onda. E a gente costuma representar esse comprimento de onda com uma letra diferentona aí, uma letra grega chamada lambda, tá? É como se fosse um Y virado de cabeça para baixo, ok? Então, a gente vê aqui o ponto de repouso, a direção da propagação da onda, os pontos mais altos, que são as cristas, os pontos mais baixos, que são os vales. E aqui, gente, eu marquei de rosa, estou marcando de novo, a gente tem uma oscilação completa da onda, tá? Que é um movimento completo, que vai para cima, vai para baixo e volta para o repouso. Então, sai do repouso, vai para cima, vai para baixo e volta para o repouso. Eu volto a dizer que esse é um assunto um pouco abstrato, porque a gente não enxerga isso acontecendo. Mas, em termos de aplicabilidade, é muito interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre luz visível, né? Sobre as cores, vermelho, amarelo, azul, o que é isso? São ondas eletromagnéticas refletidas por objetos. Quando você olha aqui a cor da minha blusa, meio vermelho, meio bonina, ainda existe bonina? Então, essa cor é uma reflexão da luz branca que está incidindo sobre a superfície da blusa. Beleza? E isso é onda eletromagnética. E essa reflexão vai sensibilizar os olhos da gente, que são os órgãos responsáveis pela nossa visão, né? Então, as cores dos objetos são geradas justamente por causa da reflexão de certos comprimentos de onda da luz branca. O que é o comprimento de onda mesmo? É essa distância entre duas cristas ou entre dois vales, tá? Aqui nesse GIF a gente consegue visualizar ondas periódicas e eu quero que você foque nessa onda mais escura, a amplitude, o comprimento de onda, ok? E a direção dessa onda. Aqui na realidade ela está em dois pontos fixos, tá? Mas a gente poderia definir essa direção para a esquerda ou para a direita. E a gente também pode comparar com as outras duas ondas que estão sendo formadas ali, que apresentam propriedades diferentes, diferentes comprimentos de onda, diferentes amplitudes, enfim. Bom, nesse slide a gente tem uma sistematização do que eu já falei. Então, o comprimento de onda equivalente ao espaço que as ondas percorrem até que elas realizem uma oscilação completa. Em outras palavras, a distância entre duas cristas ou entre dois vales, tá? Frequência da onda. Isso daqui é uma coisa importante, principalmente quando a gente fala de visualização das cores, né? O que é a frequência? A frequência é dada pelo número de oscilações em que a onda realiza em cada segundo. E a frequência é medida em hertz, tá? E o contrário da frequência é o período. O período de uma onda é o intervalo de tempo que a onda leva para realizar uma oscilação completa. E ela é medida em segundos. Aqui do lado, a gente tem exatamente a relação entre período, que a gente representa com essa letra T maiúscula, que é igual a 1 sobre frequência. A gente não vai entrar aqui em cálculos, não, é só para a gente poder saber como que isso daqui
acontece na física, tá? E por fim, sistematizando aqui a questão da amplitude da onda, que é medida como a distância entre a posição de equilíbrio, de novo, que é aquela posição central. Vou tentar desenhar uma onda aqui. Então, é a distância entre essa posição de equilíbrio e o ponto mais alto da crista ou o ponto mais baixo do vale, ok? Bom, a velocidade de uma onda depende do meio que ela se propaga. Quanto mais elástico for o meio, maior é a velocidade da onda, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a diferença entre a velocidade da luz no vácuo ou no vidro. A velocidade da luz no vácuo é imensamente maior, tá? Do que a velocidade da luz no vidro. Então, a gente tem 300 milhões de metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Agora, quando a gente compara com a velocidade no vidro, essa velocidade é bem menor. Bom, em relação ao som, que é uma onda mecânica, né, que depende de um meio material para se propagar, a gente tem que no ar equivale a 340 metros por segundo, já na água, que é um material mais elástico, essa velocidade é 4 vezes maior. Então, é mais rápido ouvir por dentro da água do que ouvir o mesmo som com as mesmas características do lado de fora dela. Tá certo? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade de uma onda é medida medida em metros por segundo, ok? Um fato interessante agora. Durante uma tempestade, o que você nota primeiro? Relâmpagos ou trovões? Relâmpagos são resultado de ondas eletromagnéticas. Tem um efeito ali luminoso, então é uma onda eletromagnética. E o trovão é uma onda sonora, tá? Você sabe por que os relâmpagos e os trovões são formados em tempestades? Os relâmpagos são formados quando há uma diferença na quantidade de cargas elétricas entre nuvens ou das nuvens para o solo. E aí essas cargas elétricas podem descer em direção ao solo ou subir em direção às nuvens. E no momento que essas cargas elétricas passam pelo ar, elas geram uma expansão do ar, causando uma onda sonora, que é o que a gente escuta como trovão. Quando eu estou em casa, eu tenho o maior medo de trovão, tenho o maior medo de tempestade. Aí quando eu estou em casa e dá aquele clarão, eu imediatamente faço isso aqui, ó. Porque eu sei que vai vir um trovãozão na sequência. Então, primeiro a gente vê a onda eletromagnética, porque ela se propaga muito mais rapidamente do que a onda sonora. A onda sonora demora mais para alcançar os nossos ouvidos e estimular o nosso cérebro e dessa forma a gente ouvir o som, tá? As ondas eletromagnéticas são tipicamente ondas transversais. O que significa isso? Significa que a onda ocorre no sentido perpendicular em relação ao ponto de repouso, tá? Enquanto que as ondas longitudinais ocorrem de maneira longitudinal. A onda sonora, por exemplo, é um exemplo de onda longitudinal. Quando eu falo, eu provoco uma alteração no ar, que está logo aqui à minha frente, e esse ar passa a ter regiões de compressão e regiões menos comprimidas, tá? E essas regiões de compressão vão empurrando essas vibrações no sentido que eu quiser, né? Então, se eu quiser que vocês me escutem, eu vou empurrar as minhas vibrações para vocês aí. E para vocês me ouvirem,
As vibrações estão saindo aí da caixa de som, do celular, do fone, da TV, e aí a vibração desse ar está sensibilizando o ouvido de vocês, certo? Bem, tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto e eu vou parar por aqui só falando rapidamente do conceito de ondas eletromagnéticas, tá? Energia elétrica e magnetismo são duas agitações, né? Duas propriedades que formam as ondas eletromagnéticas, tá? E aí eu vou deixar essa aula para a professora Marizinha terminar, ok? Eu espero que a gente possa ter oportunidade de se encontrar mais vezes. Se cuidem e muito obrigada. Um abraço para você.